Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta sexta-feira, hoje 11 de setembro, hein? Onde você estava lá em 11 de setembro de 2001. Está no ar o nosso Estação São Léo, direto no nosso canal 14 da NET e pela internet, né? Para o mundo inteiro, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos aplicativos da Vale TV para Android e iOS, através dos nossos parceiros CleanNet e a sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, e está rolando a live no nosso Face, no nosso YouTube, no nosso Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos, né? Nós estamos gravando no meio da tarde dessa sexta-feira, para em seguidinhas, 18 horas, estar no ar. Mas que na medida do necessário a gente vai interagindo com vocês ali, vai encaminhando também os comentários aos convidados dessa sexta-feira. Horários alternativos aqui no 14 ou lá no nosso canal no YouTube. Uma alegria sempre estar com o André Rota, Bado Jacob, e hoje seguindo a série onde a gente discute as questões da nossa política local, do futuro da nossa cidade. Estamos recebendo também o candidato, ainda pré-candidato, né? Tá chegando, amanhã tem festa, festa da cidadania dentro do Cidadania. A gente tem a escolha do futuro candidato a prefeito, hoje pré-candidato, professor Nado Teixeira. Bado Jacob, muito boa noite, Bado. Bom estar contigo. Eu que agradeço participar mais uma vez dessa bancada, a nossa bancada quase titular, né? Quase sempre titular, o nosso querido André Rota, o cervejeiro maior e melhor, com o nosso comandante Rodrigo Steffen e com o Nado, esse amigo de longa data, que a gente estava brincando aí nos intervalos aí das contingências e coincidências de nossa trajetória até de vida, e um dos protagonistas da política de São Leopoldo há muitos anos, né? E vai ser, como sempre, uma entrevista extremamente interessante, e o Nado vai contar para nós essa surpreendente virada na chegada aí das definições dessas eleições. Só tenho a agradecer, antes mesmo de começar esse papo aí com o Nado, pela oportunidade de estar convivendo nesse momento aí, Rodrigo. Maravilha. André Rota, boa noite, André. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Bado. O homem mais bonito do bailão, o muso leopoldense. O gigante do Vale, bem claro, né? Tá bom, o bailão gigante do Vale, mas não deixa de perder o título de muso leopoldense, né? Isso. Quem foi rei sempre será majestade. E boa noite, Nado. Obrigado pelo convite mais uma vez a gente fazer esse bate-papo. Vamos lá, vamos para mais um bate-papo. Provavelmente tu não viu duas fotos que caíram na rede essa semana. Não era o Bado em meio à sua família. E ele ainda provocava, né? Quem é o mais garboso aí desse time todo? Quem é o galã? Galã de alcova, né? Continua sendo o grande galã da família aí, né? E a foto mais recente, bombástica, essa caiu na rede mesmo, foi o Bado ostentação, André Rota. Abraçado em 10 quilos de arroz tio João, viu? Eu queria que fosse o outro arroz lá, do gremistão preferido, e o Bado ostentando ali com centenas de reais no colo. É um absurdo, uma ostentação assim, sem cabimento, Bado Jacob. Inclusive, depois que a foto foi para as redes sociais, a Receita Federal já me ligou querendo explicações dos meus sinais exteriores de riqueza. É isso aí, Bado. É impressionante o que fazem com o nosso povo brasileiro. Professor Nado Teixeira, é uma honra sempre poder estar com o senhor. E agora com as coisas mais encaminhadas, né? A gente já teve a oportunidade de fazer uma boa conversa aqui, de falar dos problemas e buscar soluções para a nossa cidade. E agora a gente conversa com um iminente candidato a prefeito da nossa cidade de São Leopoldo. Eu conversava essa semana com um querido amigo nosso, o professor Alexandre Cerveira, que me falou muito dessa verve acadêmica, de todas as experiências que o senhor teve como profissional ao longo da sua carreira. E hoje eu almoçava com um amigo nosso em comum, o Fufa, que disse do seu encanto, do seu carinho, do carinho dele por ti, e te mandou um grande abraço. Bem-vindo, professor Nado. Muito obrigado. Então, já antecipo o abraço ao Fufa, tá?
mais jovem, né? É. E caminhou junto conosco aí ao longo do tempo e tem um potencial enorme na atividade que desempenha. E cumprimentar também, então, por memória, aí, o nosso querido professor Cerveira, tá? Que, de fato, trava conosco até alguns debates de ordem intelectual, né, no âmbito da academia, quando a gente se propõe a transformar o mundo a partir do conhecimento. E agradecer aqui essa oportunidade, né, na tua figura, né, Rodrigo Stefano, que tem aberto esse canal para que possamos nos expressar, né, debater ideias e mostrar um pouco mais de quem somos, né, e o que pensamos. Agradecer também o André, né, que tem estado junto com vocês e é uma figura conhecida da nossa cidade, de elevada expressão e empresário que é. Agradecer o Bado Jacob, que já antecipou aqui até relações familiares que temos, né, em função da distante cidade de Pedro Osório, né, mas lá tem um vínculo afetivo, né, em função das nossas mulheres, das nossas esposas, das nossas companheiras. Então, fico muito feliz com a oportunidade e estou à disposição para tratarmos daquilo que mobiliza toda a minha energia, que é a nossa cidade de São Leopoldo. Muito bem, a gente faz essa introdução leve, suave, para deixar o senhor muito à vontade. E agora o bicho começa a pegar, professor. Eu quero de ponto lhe perguntar como foi essa costura, né? A gente viu um pedaço importante dessa costura, né? O MDB, PSDB, PP lhe apoiando, importantes nomes, pessoas que governaram a cidade nos últimos 30 anos, 40 anos, né? E, por outro lado, a falta dessa união completa, que seria ter também o seu então candidato a vice no último pleito, e que agora deve concorrer contra o senhor, que já começa não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar o programa que nós fizemos na última terça-feira, mas que já começa essa corrida mostrando o que veio, dando a sua palavra e cravando sua bandeira, né? É importante, o processo político ele tem uma natureza diversa e complexa, né? Então, nós não podemos ficar imaginando que nessa altura da democracia brasileira a gente possa ditar um rumo, né, específico sem abertura de diálogo, sem capacidade de construção de pontes, né? E eu pautei a minha vida pública, apesar de sempre muito posicionada, com diálogo. Mesmo tendo sempre posições muito claras, essas posições nunca me impediram de estabelecer relações dialógicas, conversadas, debatidas, discutidas. E foi a partir dessa cultura que veio amadurecendo que se viabilizou aquilo que foi para muitos uma surpresa, né? Mas quem trabalha cotidianamente no processo político sabe o que está construindo. E que num dado momento, quando emerge na cena pública, emerge como eventual surpresa. Mas não houve exatamente surpresa, sobretudo para nós, do Cidadania, que estabelecemos uma relação aí muito qualificada com essas forças políticas. E eu me orgulho hoje de compor essa união por São Leopoldo. Essa é uma expressão que nós estamos usando, mas que ainda não tem validade legal e nem terá, porque os senhores sabem que no período da pré-campanha, tudo que foi empregado não valerá para a campanha. Mas a união que se deu em torno da nossa cidade é muito significativa. E apesar do Cidadania ter feito um grande esforço, né, na apresentação da nossa pré-candidatura, nós sabíamos, né, que seria preciso ampliar esforços, constituir uma força capaz de consolidar a nossa pré-candidatura em candidatura. E é essa expectativa que vivemos agora nas convenções que devem se processar amanhã. O MDB é um partido
seguramente o maior partido de São Leopoldo, né, se considerarmos mesmo o confronto, vamos dizer assim, natural, histórico com o PT. O PT é um partido que está no governo, portanto, sempre é um partido grande, né, porque está no próprio governo, mas ao lado aí do próprio PT, do PDT, o MDB é seguramente, né, um partido com uma história que precisa ser considerado. E este partido deliberar na sua executiva ampliada, depois no seu diretório, agora levando à convenção o apoio à nossa pré-candidatura, isso dignifica o processo, né, e me eleva definitivamente à condição de candidato. Tá? Porque uma candidatura não se dá por vontade própria, né? Não se dá por desejo pessoal. Ou ela representa, de fato, um conjunto de forças que tem incidência na sociedade, ou ela não será uma candidatura. E o MDB, então, avaliza esse processo ao nos indicar como pré-candidato. Não é diferente do que se passa com o PSDB, né? Partido hoje que, obviamente, governa o Estado, pelo menos na figura do governador, né? Eu digo pelo menos porque também um conjunto de forças se instalou no Palácio Piratini, mas é um profundo orgulho ter também o PSDB, né, que é um partido que tem a sua expressão no município e de pessoas absolutamente honradas, né? Porque, inclusive, se nós observarmos a transição do PSDB, que já governou a cidade até hoje, nós vamos verificar que ele se purificou, que ele se qualificou, né? E que ele aumentou os seus quadros à luz dos seus princípios, princípios esses, né, muito bem representados pelo presidente Giacomini. Né? E não dá para desconsiderar, né, outros partidos que estão conosco, como o PSC, Partido Social Cristão, o Partido dos Trabalhadores Cristão, o PTC, né, Partido do Trabalhador Cristão, no singular, a presença do Avante, também uma sigla que cresce, tá? E, é claro, a honra e o orgulho de ter os progressistas, né? Que a gente chama de PP, mas hoje o nome progressistas, né? Na figura do vereador David, né? Especialmente sua liderança, que também teve uma compreensão extraordinária desse processo para estar conosco. E talvez o grande responsável por esse momento tenha sido a grandeza do vereador Arthur Schmidt. Né? Eu citei o MDB, mas o coloco inclusive à parte de todo esse conjunto de forças, porque é um jovem, podemos dizer, né? Um jovem maduro, vamos dizer assim, que chega a uma altura da vida construindo com solidez uma pré-candidatura, em virtude do próprio tamanho do MDB e da coligação que assim se construiu em torno dele. É o próprio PP e o próprio PSDB. E ele tem a grandeza de, fazendo análises e reflexões, compreender que São Leopoldo poderia e deveria caminhar unida em torno de uma proposta. Né? O nosso projeto político foi já apresentado num longo webinário. Né? Nenhum partido fez esse debate até agora. Nós fizemos um longo debate. O próprio Bado participou da coletiva de imprensa que fizemos para apresentar essas propostas. Tá? Então, o Cidadania vinha construindo a sua pré-candidatura exatamente com essa esperança, de ser compreendido por demais forças, no sentido de conformar uma união capaz não só de vencer as eleições, mas, sobretudo, capaz de governar de forma diferenciada, visando o futuro de todos os leopoldenses. Então, aqui estamos também em nome da pré-candidatura da União por São Leopoldo. Há que se lamentar a ausência da aproximação com o seu ex-vice-candidato Eliomar Franco, professor Nado. O delegado Eliomar é uma personalidade importante, né, do nosso Estado. Né? Ele agora, recentemente, passou 4 anos como delegado regional de Gramado. Né? Então, ele é uma figura
conhecida e reconhecida como profissional que é. Tá? E ele, no entanto, compreendeu que a união não seria o adequado para a cidade e preferiu caminhar quase que isolado, né? Porque partidos de fato que estão com ele é o DEM, que é o partido do delegado, que tem pouca expressão na cidade do ponto de vista histórico, né? E o PSD, né? Que é um partido que também se originou de uma dissidência no antigo governo Aníbal Moacir, e que até aqui também não tem uma construção histórica mais sólida. Mas são partidos respeitáveis, né? E o delegado em especial é um nome que eu tenho em alta conta, né? Se dispôs a ser meu candidato a vice-prefeito, e nunca se submeteu à urna diretamente, né? Ele não foi vereador, não foi candidato a vice, depois ele volta para a sua atividade policial. E, bom, a democracia oportuniza, né, esses espaços, e ele está se apresentando nesse sentido, e respeitamos a sua pré-candidatura. Paulo Jacob? Professor, essa construção dessa unidade de oposição, ou das oposições aqui em São Leopoldo, ela vem assim de 2, 3 anos, e até várias vezes eu fiz assim, comentários que tinha muito, como é que é, guri de recado, a gente usa esse termo para não usar no meio dessa conversa. E quando aconteceu o Vamos Ver, assim, em questão de 15 dias se definiu tudo. Essa expectativa de reversão, isso pelo menos existia uma tendência quase que de, vou usar o termo no sentido político, de isolamento da candidatura do professor Nado. E aí eu entro, assim, eu tenho que destacar isso aí, porque às vezes as pessoas não dão o devido valor e a devida atenção a alguns fatores que fogem dos nomes dos candidatos. E na figura do presidente do teu partido, o Dr. Marcos Vinícius Hortácio, o Vico, eu vi que ele agiu assim, eu dizia para ele, eu cansei de, a gente falava, Prechô, estão isolando o candidato, o pré-candidato Nado, eu disse, tá feio. E ele foi numa arrancada final assim e conseguiu fazer algo que parecia até então a situação mais difícil de acontecer. Quando aconteceu e por que aconteceu isso aí, assim, que surpreendeu. Não vão querer dizer que não, porque surpreendeu o mundo político de São Leopoldo, essa guinada de apoios que fortaleceu tanto a candidatura do professor Nado. Quando, assim, tu sentiu, bom, esse negócio está indo para o caminho que tem essa expectativa? O nosso presidente do Cidadania, o Marcos Vinícius Hortácio, a quem carinhosamente conhecemos como Vico, tá? Teve, de fato, um papel de articulação, tá? O exercício do que eu chamo de paciência histórica, tá? Sucessivas reuniões nós tivemos, né, no âmbito do nosso diretório, no âmbito da nossa executiva, com os nossos pré-candidatos, e eles mesmos, pré-candidatos, angustiados, e como vai ser, nós vamos sozinhos, vamos só nós 20, né? Porque são 20 candidatos a vereador que iremos apresentar, e nós dizíamos, né, tanto o presidente Vico quanto eu, nós dizíamos, tem uma expressão que é da política, paciência histórica. Tá? Não se precipitem, porque ao longo dos dias, o Bato sabe muito disso, o Rodrigo, o André também, tu recebe agora o WhatsApp toda hora, e as pessoas, fulano fechou com o Beltrano, tá fechado. Agora a dobradinha é aquela lá. Agora fechou o Cicrano com... tá fechado, acabou tudo. E não sei o que... E eu respondia pacientemente, não está fechado. Né? Vamos ter cautela, vamos ter capacidade de diálogo. E eu nunca fechei a porta, ao contrário.
fui um dos responsáveis por abri-la há mais de um ano, né? Quase 2 anos. Quando no início, Rodrigo, André e Bado, nós sentamos, eu acho que tinha 9 pré-candidatos a prefeito. Tá? O Carlos Sulcheves, que era pré-candidato a prefeito, o Brasil, que ainda não tinha ingressado no PSD, era pré-candidato a prefeito, né? O vereador Arthur Schmidt, o vereador Giacomini, né? Havia 9 pré-candidaturas conhecidas, você sabe quais são os nomes. Né? E eu lá me encontrava e todos se encontravam, e o esforço desde o primeiro minuto era: vamos trazer à mesa as convergências possíveis e vamos afastar eventuais divergências que são da natureza dos nossos partidos. Porque senão não seriam partidos. Né? Cada partido tem um olhar, né? Tem uma visão de mundo sobre a sociedade e tem um projeto, né, desejoso de ser implementado. Né? Bom, a partir daí, a necessidade dessa compreensão. O que nos faz convergir? Qual é a compreensão que nós temos de São Leopoldo nesse momento histórico? Né? E eu insisti muito com isso e tenho orgulho de dizer profundamente, vocês me conhecem há algum tempo. Né? Logo depois que houve a solução, sempre há aqueles naturais que vão se opor à decisão tomada. Né? Ah, que negociata! E quem é que ficou com o SEMAI? Quem é que ficou? Mas ficou com o quê? Se não temos absolutamente nada. Né? Que poder é esse de distribuição de espaços? E quem me conhece sabe, né, que nós pautamos o tempo inteiro a nossa cidade. Eu preciso tomar a liberdade e dizer aos senhores, e eu quero dizer isso nos debates formais e oficiais que virão, e quero, inclusive, escutar o prefeito Arivanazzi. Não há um só número para ser comemorado em São Leopoldo. Não há um só número. Vamos falar da educação. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, eu até falo isso para ver se o prefeito se prepara para o debate. Tá? 4,3 é a nota dos anos finais. Todos nós sabemos que qualquer criança tem que tirar nota 5. De onde vem a nota? 50% dos objetivos alcançados. Algumas escolas particulares exigem 60 ou 70. Aí a nota se traduz em 6 ou 7. Mas são objetivos a serem alcançados. São Leopoldo, nos anos finais, alcança 4,3%, 43%. Nós estamos reprovados, portanto, formalmente. Tá? Ah, mas a educação... tá, tudo bem. Então, vamos falar na saúde. São 10 leitos de UTI regulares antes da pandemia, 10 leitos de UTI para 238 mil habitantes em São Leopoldo. Será que somente 10 pessoas nesse conjunto populacional, tendo inclusive um hospital que é para além de São Leopoldo, é regional, será que 10 leitos de UTI é um número aceitável? É lamentável, mas não é. Se nós avançarmos mais um pouco, nós vamos chegar, por exemplo, na taxa de mortalidade infantil. A Organização Mundial da Saúde aceita, acolhe até 5 crianças falecidas, tristemente, a cada 1.000 nascidas. Hoje a taxa de São Leopoldo é de 12. Números oficiais, mais do que dobrou. Ah, mas vamos falar de violência. Melhorou muito a situação da segurança. Nós somos o 5º município mais violento do estado na década, em 497 municípios do Rio Grande do Sul, com 710 homicídios. Senhores, não tem um número para ser comemorado. Não tem um número. A nossa cidade parou no tempo. E, lamentavelmente, é preciso dizer que há responsabilidade, sim. O prefeito Vanazzi vai para o 12º ano de sua gestão. No meio ali, houve 4 anos
daquilo que o Bado cunhou popularmente como excelência de gestão. Mas a excelência de gestão está lá com o delegado. Tá? Esses estão lá tentando... Ninguém quer assumir essas crianças aí, né? Coisa triste isso. Aí foi lá atrapalhar a vida do delegado. Está lá. Tá? Então, nós temos uma responsabilidade pública com São Leopoldo. Eu tenho estudado esses números. Isso, Rodrigo, é IBGE, números oficiais. Fundação Estatística Estadual do Rio Grande do Sul. Unicinos, são números formais, não tem como refutar. Anuário da Segurança Pública, que coloca São Leopoldo lá no mapa, como coloca toda e qualquer cidade, ou seja, não age politicamente, ou seja, são números. E há um momento que os números têm de se pronunciar sim, porque não é possível esse conjunto de números não estar de fato apresentando o retrato da vida real do cotidiano da nossa cidade. Então, vivemos uma situação que se agravou. E isso também promoveu a união. As pessoas estão nos ouvindo, estão vendo exatamente o compromisso público que construímos ao longo do tempo. E agora chegou a hora de uma oportunidade de enfrentarmos esses números, de confrontarmos essa visão de mundo que se instalou na nossa cidade e que, lamentavelmente, é decadente e definitivamente superada. André. Tu falou tanta coisa, Nada. Eu tenho alguns comentários. Primeiro, claro que não cabe a mim, porque eu também nem sou partidário, eu sou uma pessoa politizada, mas não sou partidário, a defesa de gestão A ou gestão B. Mas existem alguns indicadores, sim, que São Leopoldo sempre teve alguns destaques, e acho que tu pode dar uma olhada neles no boletim socioeconômico da CIST. Mas, de novo, por mais que talvez existam alguns indicadores positivos, obviamente existem muitos pontos de melhoria e existe uma grande oportunidade para a cidade melhorar. Eu queria te fazer duas provocações ou duas perguntas, né? A primeira é, em função do clamor das redes sociais, que era por uma união maior de todos, eu entendo o teu viés, que politicamente existem partidos com ideologias diferentes, mas, por outro lado, o que as redes sociais, as pessoas todas clamam sempre é que deveria existir sempre, independente do caminho que será tomado, o fim deveria ser sempre a melhoria da cidade de São Leopoldo e a melhoria do ambiente para negócios, geração de emprego. Então, acho que isso era talvez esse fosse o grande argumento que embasava um clamor das redes sociais por uma coligação maior na cidade. Como que tu vês essa tua possibilidade, né, ou a possibilidade, digamos assim, de como muita gente fala de que o Vanazzi não vença novamente as eleições, em função dessa divisão que está acontecendo e que está se desenhando agora, com 4 candidaturas, e com a tua candidatura talvez sendo a segunda mais forte. E a segunda provocação e a pergunta daí é como que tu vês os desafios pós-Covid na nossa cidade, que a gente tem aí os indicadores feitos inclusive pela Unicinos, que a gente participou de um seminário demonstrando que a gente teve principalmente os setores mais afetados pelo Covid foram a gastronomia, né, bares, restaurantes, o comércio e o transporte público. Então, como que tu, em breves palavras, como que tu vê esse desafio da recuperação pós-Covid, principalmente que está bem caracterizado como tendo um foco local, né? A gente não teve, além, claro que teve um impacto mais global, mas a gente teve um grande impacto bem local e bem focalizado nos pequenos negócios. Olha, primeiro eu preciso fazer uma intervenção dizendo, quando tu dizes que tem números aí positivos, esses números referem tão somente a postos de trabalho recuperados. Do ponto de vista econômico, a participação do PIB no Rio Grande do Sul caiu de
de 1,6 para 1,3 em 10 anos. Ou seja, é também desastrosa a situação da economia de São Leopoldo. Mas isso é apenas para lançar mais um número que eu tenho estudado muito, como eu te disse. Mas em relação às tuas indagações diretas, André, tá? A união que se propunha, que era a mais ampla possível, né? Eu não tinha ilusão desde o início do processo, como muitas lideranças também não tinham. Né? É do processo democrático apresentar-se candidaturas. Né? Nós não citamos aqui o Dr. Ivo Loic, né? que é pré-candidato. Né? Bom, ele defende uma visão de mundo, quer se expressar democraticamente no processo eleitoral e deve fazê-lo se assim compreender. Né? Lamento que tanto ele quanto o delegado, que em tese são oposição, estejam nesse momento servindo para dividir, né? No lugar de construir a união maior, que seria muito oportuna, como eu disse, para governar, não para vencer tão somente, mas para governar. Mas isso até o momento não se deu. Agora o Bado conhece bem, né? Nós temos até o dia 16. Né? A vida política, né? ela tem dessas nuances aí, dessas variações, porque há compreensões do processo, né? Existe um dinamismo inevitável que pode processar outras decisões ainda que estão em curso. Né? Bom, mas essa união, a que conquistamos, foi a melhor união possível. Tá? Mas não dá para negar que o Cidadania, que tinha uma pré-candidatura respeitável, né? Tiramos segundo lugar em 2016, perdemos por pouco mais de 3 mil votos. Né? Naquela oportunidade, a cidade indicou quem seria o líder da oposição, né? Com respeito a outras candidaturas, mas as demais ficaram no meio do caminho. O carinho e respeito que eu possa ter pelos demais candidatos naquela oportunidade. Né? Saiu um prefeito eleito e saiu um candidato de oposição que quase venceu. Né? E isso contou muito nesse processo todo e continua contando. Né? Então, a união é a melhor união possível. Né? Vocês imaginem, se a gente for para a matemática, eu não tomo isso como uma verdade absoluta, óbvio que não, mas hoje a representação da pré-candidatura do Cidadania, com esse apoio do MDB, PP e PSDB, e, portanto, a união por São Leopoldo, nós estamos falando, em relação a 2016, a 70 mil votos. Estamos falando em 70 mil votos. Óbvio que mudou e vai mudar, óbvio, é outra conjuntura, é outra realidade, mas nós estamos partindo, né, na medida do possível, de análise de números, de ideias e propostas, né, com um grau de racionalidade necessário, ainda que a gente saiba que tem muito de emoção, né, no processo político e na escolha do seu candidato. Então, nós constituímos essa união, sabemos que, por hora, até aqui, se desenham 4 candidaturas. Lamento, porque isso, naturalmente, fortalece o potencial o potencial de teto que tem o candidato do governo, né? Mas eu tenho convicção que chegou a hora da mudança e São Leopoldo já entendeu isso. Por exemplo, pós-Covid, para encerrar a resposta ao André. André, o prefeito errou demais. Né? Nós tínhamos que ter tomado uma posição desde o início da pandemia, pactuado na sociedade. O prefeito não escutou a Assiste e teve de colocar uma página inteira no jornal pedindo audiência. Não pediu para dizer que concordava ou que discordava. Pediu audiência. Página inteira do jornal Vale dos Sinos. Tá? O ramo da gastronomia, eu tenho uma relação muito boa hoje aí com um grupo que tem 150 restaurantes, tá? E eles, né, me chamaram
conversar, muitos deles, e é impressionante, mas eles não foram ouvidos. Então, eu não sei o que se deu. Tá? Eu uso até uma expressão, né? Eu acho que o Vanazzi ficou um cavalo cansado. Sabe? Ele não tem mais a disposição, a vontade, o desejo da transformação, aquilo que talvez um dia o inspirou a fazer política. Né? Ele perdeu esse encanto. Lamentavelmente, ele não se relaciona. Como é que pode não dialogar com as forças produtivas, sabendo que ali incidiria uma crise incontornável, que vai bater a nossa porta, está batendo a nossa porta. Hoje a gente caminha pela Rua Grande, é assustador, nós temos lojas baixadas lá, tá só a tela, tá só o vidro, e com a plaquinha de aluga-se. Não é possível isso. Faltou absolutamente capacidade de intervenção política. E aí vocês podem me perguntar assim, mas tu liberaria todo o comércio? Estaria... Não. Eu chamaria todas essas forças, no momento em que o Ministério da Saúde, à época na figura do ministro Mandetta, vai a público e diz, olha, estão vendo o que ocorreu na Itália, mais especialmente em Milão? Vocês estão vendo o que está começando a ocorrer na Espanha, a partir do início dramático que se deu na China? Nós vamos fechar as portas, porque todos os cientistas dizem o seguinte, nós temos de conter a transmissão do vírus, né, do coronavírus. E lá se decidiu pelo lockdown, que nunca será absoluto, porque sempre há de se respeitar as necessidades, né, dos serviços essenciais. Então, naquele momento, fechamos. Ali era a hora do prefeito dizer, vamos fechar, como disse até naquele momento, vamos fechar, só que ele tinha que abrir um prazo de 30, 45 dias pactuado com todas as forças produtivas, chama todo mundo e diz assim, meus 13 vereadores. Ele não tem só 2 vereadores. Ele não tem só a base de governo. São 13 autoridades que têm de ser respeitadas no nosso município de São Leopoldo, que, eleitas pelo voto, nos representam no Poder Legislativo. E, neste momento, era a hora da grandeza do prefeito chamar os 13 vereadores. 13, os de oposição, inclusive. Chamar a Assiste, chamar o ramo da gastronomia, chamar todas as forças. E se não fosse possível sentar em torno de uma mesa, porque a pandemia já estava instalada, tinha de usar o espaço que nós estamos usando virtual da tecnologia e fazer uma reunião dizendo claramente o seguinte, nós vamos fechar. Vocês precisam dar ao poder público 30 dias, porque eu preciso trabalhar agora para recuperar o sistema de saúde e oferecer condições para que não haja, né, uma absoluta tragédia. Naquela oportunidade, eu fui às redes sociais e a público dizer que era preciso um hospital de campanha. O prefeito Ari Vanazzi reconhece em uma de suas lives a contribuição que estávamos dando naquele momento. Então, tinha de fechar, sim, por 30, 45 dias de forma pactuada, mas a partir dali abrir-se-ia um prazo de 40 dias ou de 30 dias de forma pactuada para dizer como iríamos retomar a economia local. Porque 30 dias eu tenho de aceitar, porque és empresário, André, podes aceitar, 30 dias uma empresa pode suportar. Vai ser dramático também. Tem algumas que, né, trabalham no limite da relação receita e despesa. Mas, em nome da saúde pública, vamos resistir 30, 40 dias em conjunto e, desde já, nos unirmos em torno de uma proposta pós-Covid. Isso não ocorreu. O prefeito se perdeu, né, fechou. O governador depois lança um plano que, num primeiro momento, foi excelente, né, que é o do distanciamento controlado, depois sofreu uma tensão muito grande e teve que também mediar,
né? Agora, fecha um período e, naquele período, trabalha em dois polos. De um lado, em relação ao sistema de saúde, para requalificá-lo e prepará-lo para o enfrentamento da pandemia, e, de outra parte, traz para a volta da mesa, para junto do prefeito, todas as forças produtivas locais para prepararmos a sequência no momento em que a pandemia começar a arrefecer, como a gente está vendo hoje, quando tínhamos mais de 1.200, 1.300 mortes dia, hoje estamos tristemente ainda com perto de 580, 596. Aí agora estamos todos perdidos, sem saber o que fazer, né? Muitos fecharam, muitos estão impedidos de seguir a sua vida pessoal e privada e profissional. Então houve um erro dramático e ainda há tempo de corrigi-lo. A gente entende que o povo não faz muito a qualificação ideológica, né? Não entende bem quem é esquerda, direita, progressista, conservador, liberal. Inclusive, para eles, eu acho que isso tudo é para dar mais nó ainda na cabeça do povo. Como é que o professor Nado vai se colocar diante daquela linguagem que as pessoas mais entendem, mais veem disputando e tensionando nos dias de hoje, né? A gente tem certeza que algumas pessoas vão tentar jogar o senhor no colo do ex-presidente Lula, né? Algumas pessoas vão tentar jogar o senhor no colo do presidente Bolsonaro, né? Da turma da cloroquina. Como é que o professor Nado vai fazer para transitar entre figuras que são icônicas ainda nos dias de hoje, né? São emblemáticas dos últimos 20 anos do nosso país, algumas com um forte apelo momentâneo e algumas pessoas se dirão representantes deste apelo e outras que são de um outro momento e que se dirão representantes dele. Isso é bom para o professor Nado? Sobra uma fatia maior no meio de tudo isso? Como vai ser esse diálogo aí quando a gente vai falar em ideologia, professor? Pois é, você vê que coincidência histórica e momento feliz eu vivo. Eu encerrei meu doutorado nos últimos 4 anos. Falta defender a tese. Né? A tese já está batendo em 200 páginas e, para surpresa de alguns, eu estou escrevendo ao mesmo tempo em que eu elaboro esse processo político pela cidade. Né? Consigo me organizar nesse sentido. Às vezes na madrugada, né? Dormindo pouco, mas tenho conseguido porque na universidade também há prazos, né? E eu tenho de defender aí até março, né? No limite assim aceitável até março, mas na verdade é dentro desse ano ainda. Bom, e esta tese, Rodrigo, que é no âmbito das ciências sociais, é um doutorado em ciências sociais, ela é, na verdade, também na ciência política, né? Porque as ciências sociais têm a antropologia, a sociologia, né? A ciência política. E eu fiz um estudo, desenvolvi, está sendo, e quero publicá-lo, inclusive depois, havendo sucesso na defesa, né? Que dá conta de uma crítica que produzo ao que eu chamo de esquerda da tradição. Né? A esquerda que começou sendo cunhada simbolicamente na Revolução Francesa, né? Quando à esquerda do rei sentaram aqueles que divergiam do governo e à direita do rei sentaram aqueles que queriam a mudança do governo, mas numa transição, né, acordada e mediada com o rei. De um lado, a chamada esquerda, os jacobinos, de outro, a chamada direita, os girondinos. Tá? A partir da Revolução Francesa, que conta de 1789, tá? A partir dali surge a direita e a esquerda do espectro político. Tá? Antes não havia, né? Porque a Revolução Francesa surge para derrubar o feudalismo. E uma coisa extraordinária quando a gente diz que alguns ficam me olhando e tentando crer. A esquerda na Revolução Francesa era a burguesia. Olha só, a esquerda era a burguesia. Tá? O comércio começa a se organizar
porque tem que pagar muitos impostos ao império, e é a burguesia que se ergue pela esquerda enfrentando o império. Então, esse processo histórico vai desembocar, para a gente dar um pulo, né? Obviamente, vai passar por Marx, né? Que lança o Manifesto Comunista em 1848, né? E que começa a organizar a classe trabalhadora, e aí nós já não estamos mais no âmbito da Revolução Francesa, mas no âmbito da Revolução Industrial. Quando a burguesia vai se tornando, então, industrializada e vai passando para a direita, olha bem, a burguesia está saindo da esquerda e vai passando para a direita, considerando os conceitos tradicionais, e a classe dos operários, então chamado proletariado, começa a surgir como a esquerda. Né? Marx faz um estudo, né, lança o Manifesto Comunista, depois o Capital, que é o livro mais importante para se entender o marxismo, né, Marx e Engels, sobretudo, e aí vão evoluindo de tal sorte que chegam no final do século XIX, 18, 19, e vai ter a virada do século e surgem as figuras, né, de Vladimir Ilyich Ulyanov, que é o Lenin, né, a de Leon Trotsky, que era Davidovich, o nome dele. São nomes que foram, eles mudaram as identidades para poder fazer a revolução que pretendiam. Os nomes originais não são esses, portanto, né, mas ficaram assim para a história. E aí vem a esquerda e toma a União Soviética, para a gente resumir, né? Todo o leste europeu. Depois tem os desdobramentos em Cuba, depois tem os desdobramentos que nós conhecemos. Mas lá em 1917, faz-se a Revolução Russa, né? A soviética. Bom, e aí nós temos o que diante desse cenário? Nós temos diante desse cenário, né, uma promessa que não vingou. Essa revolução, que era chamada de esquerda, prometeu, isso dito pelo Lenin em discursos, prometeu pão, igualdade e liberdade. Em todos os regimes comunistas, tu recebe uma ração para te alimentares. Tá? Não existe o alimento que dispomos. Isso ocorreu gravemente, por isso que depois cai o Muro de Berlim, em 1989, na Alemanha, né? E, obviamente, depois na pretensa glasnost e perestroika do Gorbachev, também vai ruir a União Soviética. Então, o que acontece? O pão não veio, não foi entregue para a população. A classe trabalhadora queria ascender ao poder, segundo a Revolução, né? Se transformou no que George Orwell, um dos maiores escritores do mundo, chamou de os porcos no poder, através da Revolução dos Bichos. Uma casta dirigente foi para o poder e submeteu a todos. E aí nós já podemos falar do stalinismo, né? Que mandou, inclusive, matar todos aqueles que foram amigos e companheiros de jornada para se instalar no poder. Tristemente, o poder fascina, né, o ser humano. E aí aquilo que se chamava igualdade foi imposta para os porcos no poder tudo, que se tornaram melhores animais do que os outros animais, mais iguais que os outros, como diz Orwell, né? E aí, lamentavelmente, uma igualdade imposta. Para vocês, uma ração que nós vamos entregar ali no mercado da esquina, sem ninguém ter o direito ao desejo, né, individual de crescimento pessoal. E a liberdade foi tolhida. Nós temos casos da KGB, nós temos filmes. Eu convido que assistam o filme Adeus Lenin, ou, se quiserem, A Vida dos Outros, onde a polícia, por exemplo, o Stasi da Alemanha Oriental, ficava cerceando a vida dos artistas. Eles instalavam espiões nas casas para ouvir o que seria a peça teatral que estava sendo elaborada por um grande dramaturgo. Né? Tem uma frase histórica de um espião que dizia assim: eu prefiro espionar os artistas aos padres, porque eles pelo menos fazem sexo. Eles entraram na vida privada das pessoas.
Que liberdade é esta? Mas, professor, o populismo ele é de esquerda e ele é de direita, né? Exatamente. Então, A ração básica, tanto a esquerda quanto a direita já entenderam que é bom, né? Então, André, verdade, não entregaram igualdade e não entregaram pão. Esse foi o comunismo que chegou até hoje. Isso tem que ser mudado. Então, eu faço um estudo em que rompe completamente com essas ideias, mas não vai lá correndo abraçar um capitalismo selvagem que também nos submete no mundo dos idênticos para sermos forçosamente iguais quando todos queremos ter um tênis Nike. Porque não é diferente aí a visão, né, autoritária que se impõe sobre o cidadão, né, uma sociedade que se exacerba no consumo. Então, a nossa visão foi construída e está sendo construída a partir de um olhar generoso, né, do que eu tenho chamado de centro democrático. Né? Um centro capaz de abrir-se ao diálogo, considerando valores generosos que possam ter a esquerda e a direita. Considerando, não sei se vocês estão ouvindo o meu cachorrinho, mas tocou o telefone e ele começa lá. Né? Ele avisa. Ele avisa o telefone. Então, nós estamos construindo um centro democrático que rompe com essa visão. Aí colocaram algumas fotos minhas na internet, quando eu agi em nome do Estado brasileiro, como chefe de Estado lá fora, representando o país. Só que eles colocam, tem alguns que colocam assim, ó, uma foto com o presidente Lula ou com o Fidel Castro e colocam junto a foto do Rodolfo Giuliani. Rodolfo Giuliani é o prefeito, inclusive tu dissesse bem, 11 de setembro, é o prefeito do 11 de setembro de Nova York. E ele tinha uma proposta na área de segurança pública que ficou famosa como tolerância zero. Eu tenho foto, eles colocam a foto do Rodolfo Giuliani, só que daí eles colocam o Rodolfo Giuliani como um homem de esquerda. Né? E ele era prefeito de Nova York, foi pré-candidato na última eleição norte-americana, é um republicano e hoje apoia o Trump. Isso. Ou seja, nós temos uma capacidade de diálogo necessária para, então, consagrarmos aí a minha felicidade de estar, ao mesmo tempo, elaborando teoria e exercendo na prática. Nós precisamos fazer política a partir não da igualdade, mas a partir da diferença. Eu tenho de ser capaz de sentar com o outro que diverge de mim para que construamos juntos um consenso e, portanto, sejamos capazes de erigir uma ponte para junto atravessarmos essa ponte lá do outro lado, encontrando uma casa dos imigrantes reerguida, simbolicamente reconstruindo São Leopoldo. Então, Rodrigo, chave da nossa visão de mundo. Fala, Marcos. Eu sei que a gente está indo para finalmente a aula do programa. Está sendo maravilhosa, mas o tempo está nos comendo pelas pernas. Isso. Desculpa, então, mas eu não... Professor é professor, não adianta, senão não tem como só conhecimento, né? Mas eu queria, assim, na questão prática, Nado, nós temos as convenções agora, nesse fim de semana, que vai ter os encaminhamentos, e a pergunta que fica no ar, pelo menos no contexto da aliança do professor Nado, com esses outros partidos tão representativos, e até pela representatividade desses partidos, eu ainda tenho e a gente estava brincando, mas a gente brinca falando sério sobre, até o dia 16 ainda podem acontecer coisas, e muitas coisas que não são podem voltar a ser, ou vice-versa. O que existe ainda a possibilidade, por exemplo, do vereador Arthur Schmidt compor a chapa majoritária juntamente contigo? O que ocorre no nosso processo de decisão? Tá? Eu disse, acho isso aqui, vou repetir talvez, mas vou reforçar. Eu me tornei verdadeiramente candidato quando essas forças, né, me ungiram. Né? Quando um MDB com a sua dimensão diz, olha, o professor Nado vai nos representar. Quando o PSDB decide, olha, o professor Nado vai nos representar. E quando os progressistas afirmam, o professor Nado vai nos representar. Então eles dizem isso à cidadania e, de fato, surge uma candidatura. Né? Ninguém é candidato de si mesmo.
né, nem de suas pretensões pessoais. Então surge uma candidatura. No momento em que eles me autorizaram como candidato, né, como um pré-candidato, então, viável, com potencial de fazer um debate público honesto, franco sobre a vida da nossa cidade, eles adquiriram um direito. Qual o direito? Do vice-prefeito. Então, nós pactuamos que o MDB, PSDB e o PP dialogarão como estão dialogando, conversarão, reunirão como estão reunindo, e eu fiz só um pedido, que cheguemos até a convenção, né, ajustados. Então, vamos dizer assim, o prazo está correndo, né, e até amanhã nós queremos crer, assim como eu fui ungido candidato, né, potencial de fato, eu quero que o vice-prefeito tenha a mesma dimensão, né, só que escolhido, então, diretamente por um desses 3 partidos, mas os 3 partidos em conjunto indicando esse nome. Tem um palpite ou uma preferência, professor? Não há preferência. Não posso deixar de perguntar, evidentemente, né? Há um respeito profundo a essa construção que a gente tem feito, e eu acho que a minha, assim, sempre a palavra que eu tenho empenhado ao longo de todo esse ano e pouco, isso foi cativando cada um. Entende? Rodrigo, André e Bado, eu sou um professor e ganhou os seus dinheiros aí na vida, né? Eu tive uma boa oportunidade, mais recente até na Fundação Getúlio Vargas, né? Porque lá, além do trabalho do professor, tem a consultoria, tem, né, o projeto que tu coordena, né? Coordenei um projeto em Goiás, na área da segurança pública, fui o responsável pelo concurso público da Paraíba, né, mais especialmente em João Pessoa, que contratou e concursou os professores. Tive atuações importantes, posso citar várias, né? E ali a gente ganha um pouco mais. Então, eu tenho, né, eu sou um professor, mas eu estou falando para vocês aqui do Fião, rapaz, da Rua Clemente Pinto, onde nós tínhamos a Ciretran, né? E eu estou falando aqui, né, de um apartamento maravilhoso de classe média, entende? Então não tem a minha esposa nesse momento, eu tenho que falar baixo, ela está ali em home office, no computador, porque eu não estou na minha... Eu tenho um escritóriozinho bem bonito, com um monte de livro, não posso estar, porque ela precisa usar o computador. Ela é gerente de projetos da Organização dos Estados Ibero-Americanos, né? Isso também me orgulha profundamente, né? É uma professora que me dá aula de francês, inglês e espanhol, né? Ela tem esse domínio. E, então, sabe, tem a minha filha amada, Mariana, que há pouco passou num concurso federal para o Instituto Federal na Feliz, né? Não é infeliz, né? Na Feliz, que é um instituto federal, portanto, ela é professora federal universitária, né? Isso é um orgulho, ela ficou em primeiro lugar, né? Tem o meu filho amado, que está nesse momento em Brasília, né? Porque ele é jornalista na Folha de São Paulo e cumpre lá a sua missão. Então, eu estou falando do Fião... Ontem vi uma matéria maravilhosa do Guti na Folha de São Paulo, matéria top, a nível de Brasil. Exato, ele tem uma responsabilidade, ainda jovem, está se destacando muito. Então, nós temos uma família que passa pelas letras, todo mundo lê, todo mundo escreve, mas temos aqui, com orgulho também, o nosso espaço de convivência na nossa cidade. Né? Outro dia eu li numa rede social, ele disse, vai lá no imposto de renda dele, ele esconde o patrimônio. Eu não enriqueci, eu não tenho que esconder. Entende? Então, mas esse é o processo, né, das redes sociais. Então, amanhã nós veremos na convenção, né, ou nas convenções, e nós teremos a oportunidade de, quem sabe, acho que teremos essa capacidade democrática de amanhã anunciar a dobradinha. Maravilha. André, a gente está chegando ao final do programa, não teríamos tempo para mais algum questionamento, algum relâmpago ou podemos ir para o nosso ponto final? Tu teve a oportunidade de fazer só uma fala hoje, né? Não tem problema.
Não, eu só queria aproveitar o momento para... eu fiz uma provocação, na verdade, para o professor Nado, até para que ele pudesse falar, e com algumas das coisas que eu concordo que ele fez, naquela primeira entrevista, sobre o que ele vê de como seria o modelo econômico da cidade e o novo arranjo econômico. Mas, de toda maneira, eu acho que isso, como agora a gente está ainda, até segunda-feira, ou até o dia 16, a gente está em pré-campanha, a gente focou mais nos bastidores, depois a gente convida o professor Nado para um segundo momento, para ele falar um pouco mais das campanhas. André Rota, então vamos lá, para o teu ponto final. Um abraço, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Eu fico no aguardo de vocês, então, da confirmação do nome do Dr. Ivo Loic, para que a gente possa ter ele também como pré-candidato aqui. E em seguida a gente já retome a nossa conversa com esses candidatos. E aí nós vamos para questões pontuais de cada um dos problemas da nossa cidade, buscando cada uma das soluções também. Bado Jacob, teu ponto final. Não, agradecer a participação do Nado e já antever, né? Não sou nem o Olavo de Carvalho, um astrólogo, mas eu antevejo com muita tranquilidade um excelente debate e assim que as cartas estiverem postas, definido Ari Vanazzi, Ari Moura, Eliomar e Marcelo Bus, e Nado e Arthur e o Ivo e não sei quem, a gente vai ficar melhor o debate daí, com certeza, e a gente vai poder se alongar mais. Muito obrigado, Nado, sempre é uma alegria, provavelmente semana que vem a gente vai estar junto nas programações e vou visitar as convenções de vocês e saudar esse grande processo que é essa festa da democracia. Não vamos abrir mão desse direito que nós reconquistamos diante de tanto sangue, de tanta tortura. Sou um democrata radical, quase raivoso. E nosso oráculo, né, Bado? Não és um astrólogo, mas és o nosso oráculo, sem sombra de dúvidas, tá? Professor Nado Teixeira, obrigado pela presença, obrigado por estar sempre disponível também, conversando com os cidadãos leopoldenses através da nossa Vale TV. Esse é o ponto final, professor. Eu quero agradecer profundamente, em especial para o André, que independente, óbvio, da condição dele aqui de comunicador, né, é também empresário, né, nós vamos chamar os empresários à conversa, porque ninguém vai ter uma varinha de condão para transformar a cidade sem ouvir muito e dialogar bastante. Agradecer ao Bado, mais uma vez, com quem tenho já travado um longo debate, né, e isso me orgulha muito, sempre democrático, e te agradecer, Rodrigo, profundamente por esse espaço, dizer a importância que tem esse espaço para a nossa comunidade, né? Nós teríamos de falar muito, vocês falaram da festa da democracia, mas não é possível festa da democracia nas convenções, nós vamos reduzir o número de participantes, nós estamos coordenando isso, porque haverá distanciamento social, haverá obrigatoriedade do uso da máscara, né? Não poderá ter aglomeração, cada um vai votar, né, na chapa escolhida, na proposta apresentada em separado. Rapidamente, então, a nossa convenção vai ter o cuidado do distanciamento, né, uso de máscara, então não dá para ser aquela festa da democracia que nós gostaríamos, né? Não haverá nenhum grande ato político. Isso nós vamos ter que deixar para uma live, por exemplo, né? E em relação à nossa cidade, eu quero só deixar essa mensagem, Rodrigo. O buraco não é de direita nem esquerda. Aumentar o número de leitos do Hospital Centenário através do Hospital Escola, que defendemos com a certificação, não é de direita nem é de esquerda, né? Reduzir os índices de violência não é uma condição da direita nem da esquerda. E elevar a nossa escolaridade. São 46% de leopoldenses que tem tão somente o ensino fundamental incompleto. Não é possível falar em desenvolvimento econômico, André, sem requalificar a nossa gente com potencial para acessar postos de trabalho. E isso não é de direita nem de esquerda. Nós somos, nesse momento, uma proposta que se constrói na União por São Leopoldo. Muito obrigado a todos vocês. Agradecendo a presença especial do professor Nado Teixeira, nossos parceiros
André Rota e Bado Jacob, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui desejando um excelente fim de semana. Voltamos na próxima terça-feira, a partir das 18 horas com você. Até lá. Beijo. Tchau.